Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XX ao século XXI. Eu sou o professor Fábio Luiz da Silva e nós vamos trabalhar agora a nova ordem mundial e a globalização. Todo aquele período pós-Guerra Fria, não é? Se aproximando, portanto, dos dias atuais, o final do século XX e o início do século XXI, que é o século que nós estamos. Para isso, vamos começar com a nossa contextualização. Lá no slide, por favor. Então, a nossa contextualização. Qual é o contexto histórico, então, desse período aqui? Nesta imagem, vocês podem ver dois personagens dessa história muito importantes desta época, né? O Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, tá? Então, ele, presidente dos Estados Unidos, ela, primeira-ministra da Inglaterra, normalmente apelidada de a Dama de Ferro, né? A primeira-ministra da Grã-Bretanha, tá? Então, veja só, qual é o contexto, então, desse final do século XX? É a crise do estado de bem-estar social, né? Crise do estado de bem-estar social. O que é esse bem-estar social? São as políticas econômicas, sociais, governamentais que estavam hegemônicas em grande parte do mundo após a Segunda Guerra Mundial, baseadas nas ideias do Keynes, o John Maynard Keynes, né, o criador do keynesianismo, que era uma proposta econômica que foi vigente nos Estados Unidos aí na década de 30, 40, 50, 60, até o início da década de 70, quando então uma nova política econômica surge, que é o neoliberalismo, né, um retorno ao liberalismo que surgiu lá no século XVIII, no século XIX. Então vamos relembrar aqui, né, a história do século XIX, do XVIII e XIX. Nós temos ali a consolidação da Revolução Industrial. E em termos de teoria econômica, nós temos naquele momento ali o liberalismo, né, a superação do modelo econômico anterior, que era o mercantilismo, e o estabelecimento de um novo modelo econômico, que é o liberalismo, tá? Nós podemos dizer que o liberalismo é a parte teórica do capitalismo, né? O capitalismo é o sistema econômico, é como é que a sociedade se organiza para produzir aquilo que ela precisa. Então, nós nos organizamos da forma capitalista, tá certo? O fundamento teórico, filosófico, econômico, político desse sistema, ou seja, que justifica ser o capitalismo o melhor sistema, é o liberalismo, tá? Então, até a crise de 29, o liberalismo era hegemônico, tá? Com a crise de 29, a teoria liberal entrou em crise, não é? Porque a crise de 29 parecia colocar em xeque os princípios liberais. Aí então surgiu o keynesianismo, que também é uma economia, um tipo de economia ligada ao capitalismo também. Só que tem uma outra perspectiva, né? Então, nessa outra perspectiva keynesiana, o Estado tem uma presença maior na regulação da economia. Vejam, não é comunismo, tá? Não é comunismo. Mas há uma presença do Estado para garantir o bem-estar social. Então, por isso, quando começa a crise dos anos 70, após a crise do petróleo de 73, né? Então a década de 70 e a década de 80 foram décadas de crise econômica. Então a teoria do Keynes é que entrou em xeque, né? Que foi questionada. Se colocou a culpa pela crise justamente nos pressupostos do keynesianismo. Então o liberalismo ressurge como opção, só que agora nós chamamos de neoliberalismo, tá? E nesse caso, os governos do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra são simbólicos, né? Simbolizam bem esta época. Ambos procuraram, nos seus governos e seus respectivos países, a tradução de uma política econômica liberal, ou melhor dizendo, neoliberal. Então esse é o nosso contexto que nós temos que trabalhar, tá? Então nós podemos seguir adiante no nosso slide. Próximo slide aqui, nosso primeiro conceito, tá? Que nós vamos trabalhar na nossa aula, que é do neoliberalismo à queda do Muro de Berlim. Do neoliberalismo à queda do Muro de Berlim.
Os anos 70 e 80 foram de crise econômica e política, não só nos países capitalistas, mas também nos países comunistas, nos países do bloco comunista. Então, vamos recordar aquilo que nós já sabemos a respeito da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquele momento histórico no qual os Estados Unidos, representante do capitalismo, e a União Soviética, representante do comunismo, disputavam o poder, disputavam a hegemonia no globo terrestre. Então havia países que eram aliados dos Estados Unidos e havia países que eram aliados da União Soviética. Pois bem, com a crise dos anos 70 e 80, também os países que estavam ligados à União Soviética também passaram por crises econômicas, inclusive a própria União Soviética, tá certo? Então vamos lá no quadro. Então veja só, nosso primeiro slide aqui fala justamente sobre o neoliberalismo e a crise do bem-estar social, do qual nós já falamos um pouquinho, né? E vamos falar também, logo assim em seguida, na crise do socialismo com o Gorbachev e o fim do Muro de Berlim, tá certo? Bom, nós já vimos que a partir da crise é colocada em questão, é colocada em xeque, se duvida da possibilidade das ideias keynesianas superarem a crise econômica, né? Os neoliberais vão dizer que a crise aconteceu porque os gastos do governo tornaram-se muito altos, né? Então isso exigiu a emissão de dinheiro, a criação da inflação, exigiu um déficit, uma falta de dinheiro do governo, aumentando os juros. Então a solução seria o inverso. Então o que um neoliberal faz? O neoliberal vai retirar o governo dos controles da economia, né? Então se existem, por exemplo, empresas estatais, o neoliberal irá vender essas empresas estatais, porque ele acredita que quanto menos o Estado intervir na economia, melhor será para essa economia. A economia, para o neoliberal, para o liberal e agora para o neoliberal, a economia ela funciona sozinha, né? A economia capitalista não precisa de controles. O Estado tem que ser mínimo, a teoria do Estado mínimo, ou seja, o governo tem que se intrometer o menos possível na sociedade, o menos possível na economia, tá certo? Então, se há regulamentações, por exemplo, em relação aos contratos, vamos supor contratos de trabalho, um neoliberal, ele é contra, né? Ele seria contrário à existência de um salário mínimo, por exemplo, tá? Por quê? Porque um salário mínimo, o que é? É uma interferência do Estado na liberdade, por isso que chama neoliberalismo, né? Defende a liberdade de contrato. Um salário mínimo é uma interferência do Estado na liberdade dos empresários pagarem quanto eles quiserem. Porque o liberal parte da ideia, o neoliberal também, evidentemente, tá? Parte da ideia de que tanto o operário é livre, quanto o empregador é livre. Então, eu, patrão, posso oferecer R$100 por mês. Se aquela pessoa é livre para aceitar, ela pode aceitar. Por que eu não posso pagar só 100? Não é? Ela não é obrigada a trabalhar por 100, ela não é a minha escrava, ela é uma assalariada livre. Se eu ofereci R$100 por mês e ela aceitou trabalhar por R$100 por mês, por que o Estado deve obrigar-me a pagar 900 ou R$1.000 para essa pessoa? Então, para o neoliberal, para o liberalismo, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. Ora, esse tipo de atitude neoliberal vai desmontar muitas coisas que o Estado do bem-estar social mantinha até aquele momento lá. Porque para a política do bem-estar social, que é aquilo que havia antes, então da década de 70 e 80, o Estado tem o dever de manter uma certa, um mínimo de bem-estar, por isso que chama bem-estar social, um mínimo de bem-estar, não é? Então políticas, por exemplo, de seguro-desemprego, seguro-desemprego, seguro que o Estado paga durante um tempo para aquela pessoa que ficou desempregada, para que ela não entre em desespero, para que ela possa ter um tempo de procurar uma nova colocação no mercado de trabalho. Esse tipo de atitude, por exemplo, é vista como do bem-estar social, né? E é condenada pelos liberais, tá certo? Então, a partir desse momento, várias políticas vão ser transformadas. Vamos lá no quadro novamente? Inclusive no mundo socialista, tá certo? Em 1985, o Mikhail
Mikhail Gorbachev, tá? Ele chegou ao poder, né? Vou dar um parêntese aqui sobre como é que se escreve Gorbachev. Vocês vão encontrar essa palavra Gorbachev aqui escrita de várias formas, tá? Mas esta forma aqui é a forma como está grafada o nome dele no site da vida dele. Então, nós estamos aqui grafando como ele acha que deve ser, tá? Gorbachev, tá? Então, ele vai assumir o governo na União Soviética e vai propor uma série de mudanças na União Soviética, tá? Duas mudanças receberam nomes especiais, a famosa perestroika e glasnost. Glasnost. Todas as pessoas, como o professor Fábio aqui, que viveram durante a década de 80, cansaram de ouvir essas expressões no jornal, né? Ler, ouvir. Então nós estávamos habituados a ver o rosto lá do Gorbachev todos os dias na televisão, sempre tinha alguma novidade, sempre tinha uma coisa diferente, né? O que era então a glasnost e a perestroika? A glasnost era a transparência, glasnost, a transparência, ou seja, o governo soviético deveria ser mais transparente do que era antes, né? No tempo lá do Stalin, do Khrushchev, né, e outros governantes soviéticos, tudo era muito secreto, tudo era muito guardado, não se difundia nada, não se divulgava nada, tudo era muito fechado. O que o Gorbachev estava querendo dizer é que agora essas coisas seriam mais transparentes, né? O Estado seria mais transparente, o governo comunista seria mais transparente, tá? E com a perestroika, ele queria dizer mudanças na parte econômica. Ele ia liberar, ele ia abrir um pouco o capital, né? Abrir a economia para o capital estrangeiro, por exemplo, permitindo que pessoas tivessem propriedade privada, tá? Então, a perestroika são mudanças na economia, liberando um pouco mais a economia soviética, comunista, e a glasnost era abrindo a questão política, permitindo que as pessoas, por exemplo, se manifestassem contra o Estado, contra o governo. Vamos lá no slide para ver aqui algumas imagens dessa época. Nós temos aqui, ó, o presidente Nixon visitando o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim, ele foi construído para separar a Berlim Ocidental da Oriental, e esse muro, ele caiu, né? Ele foi declarado inexistente, digamos assim, claro que ele estava lá fisicamente, mas ele não tinha mais serventia, em 1989, né? Então aqui o Muro de Berlim e o presidente americano Nixon visitando ele, tá? E aqui nós temos, né, o Bush, que foi presidente americano, o Reagan e o Gorbachev em 1988, um ano antes do final aí do Muro de Berlim, tá certo? Então com isso aqui nós estamos preparados para ir para o nosso próximo conceito, tá? O próximo conceito que nós vamos trabalhar na aula aqui de História Contemporânea é a Guerra Fria, né? O pós-Guerra Fria, melhor dizendo, aquilo que aconteceu aqui após, então, o final da Guerra Fria, tá? Então, nós temos aqui o final da União Soviética, 1991, tá? Então, em 1989, cai o Muro de Berlim, tá? Então, o Muro de Berlim foi construído na década de 60, separava a cidade de Berlim em duas partes, a parte oriental, comunista, e a parte ocidental, capitalista. Então, Berlim Ocidental era um pedacinho capitalista que ficava dentro da Alemanha comunista, que vamos recordar que ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acabou dividida em duas Alemanhas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá? Como nós sempre comentamos, né? As Olimpíadas tinham uma Alemanha Oriental e Ocidental. Na Copa do Mundo tinha Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Nós, pessoas assim da idade do professor Fábio aqui, era hábito, né? A gente decorava as capitais dos países, que decorava a capital da Alemanha Oriental e da Ocidental, né? Havia duas Alemanhas, assim como duas Coreias, né? Aí havia dois Vietnãs, tá certo? Um capitalista, um comunista. Então o Muro de Berlim simbolizava muito bem essa divisão, porque ele era físico mesmo, era um muro de tijolo, pedra lá, arame farpado, guarda, para impedir então que os alemães orientais fugissem para a Alemanha Ocidental atravessando a rua, né? Então foi construído um muro lá impedindo isso. Em 1989,
esse muro simplesmente deixou de ter serventia, né? Esse foi um evento que foi transmitido pela televisão. Nós assistimos pela televisão a queda do Muro de Berlim. Estava lá o repórter brasileiro em cima do muro, as pessoas tomaram o muro, as cancelas foram abertas, o pessoal da Alemanha Oriental atravessou para o Ocidente, foi a maior festa do mundo. E a partir daí, então, nós temos um processo de reunificação da Alemanha. Reunificação da Alemanha, tá? Bom, isso era um sinal de que o poder da União Soviética estava diminuindo, né? Então vai começar a acontecer, vão começar a ocorrer diversos problemas, diversas manifestações anticomunistas ou antissoviéticas em vários lugares. Aí vai ter a questão da Polônia, né, com o sindicato dos operários, lá, o Solidariedade, né, que você poderá aí estudar mais profundamente nos materiais, tá certo? E na União Soviética, as coisas vão se precipitar ao ponto de que no dia 25 de dezembro, dia de Natal, 25 de dezembro de 1991, o Gorbachev, ele renuncia, a União Soviética simplesmente deixa de existir, ela acaba. Então a Guerra Fria, ela acaba, ainda bem, né, com a desintegração da União Soviética sem guerra, né, sem a guerra nuclear, que era o grande problema, tá certo? Então o final da Guerra Fria se dá justamente aí, entre o fim do Muro de Berlim e o fim da própria União Soviética. Aí o Boris Yeltsin passa a governar lá a Rússia, né? E aí se cria a Comunidade dos Estados Independentes e uma série de outras situações a partir daí. Então, o mundo muda novamente, né? Se o mundo havia mudado fundamentalmente lá na época da Segunda Guerra Mundial, agora muda novamente, é um novo mundo. Por isso que nós chamamos de nova ordem mundial. Não é mais aquela ordem bipolar, não é mais a ordem da Guerra Fria, né? Então, é um novo tipo de mundo em que um dos lados deixou de existir, novos jogadores passam a existir, porque não existe vácuo de poder, né? Não existe, se um jogador sai do jogo, outro entra no lugar, ou outros entram no lugar, evidentemente. Tá? Vamos naquele slide, por gentileza? Então, por isso que nós chamamos aqui, ó, de nova ordem mundial, porque a hegemonia dos Estados Unidos parecia muito clara naquele momento, né? Será que agora o mundo vai ser assim para sempre? Né? Será que agora os americanos vão dominar o mundo inteiro? Porque a União Soviética deixou de existir, né? E os países comunistas se libertaram lá da União Soviética, Ucrânia, Polônia, Tchecoslováquia, não é? Uma série de situações novas foram sendo criadas. Será que agora a hegemonia é americana? Para muitos era assim mesmo, né? Agora o mundo ia ser americano, né? A cultura americana, a economia americana, o exército americano, e significava inclusive o fim da história para alguns estudiosos, né? Será que aconteceu isso? Né? Nós vamos ver aí que claro que não é? Como eu falei, novos jogadores que aparecem aí para jogar o jogo da política internacional. Vamos lá no slide, por gentileza? Então, o que acontece? Nós vamos intensificar aquilo que a gente chama de globalização, né? Aquilo que a gente chama de globalização. Globalização, claro, vem de globo, né? Da forma do nosso planeta ser um globo, e, portanto, globalização seria uma maior fluidez, né? Uma menor rigidez das fronteiras. Então, os meios de comunicação, os meios de transporte, tornaram o mundo uma coisa só, né? A aldeia global, né? Então é muito simples a gente ver isso, né? Se você for viajar para um outro país, vamos imaginar que você faça uma viagem para o Canadá, tá? América do Norte. Você vai ao supermercado lá no Canadá, né? Vai lá no mercado, você vai encontrar basicamente as mesmas marcas que você encontra no mercado aqui no Brasil, tá? Pasta de dente a mesma, o mesmo refrigerante, tá? Os mesmos produtos alimentícios, fora, é claro, uma ou outra marca local lá da cidade, daquela cidade onde você está. As grandes marcas internacionais estarão lá, as transacionais estarão lá, né? Se você ligar a televisão lá no Canadá, você vai lá no hotel, liga a televisão, você vai assistir basicamente os mesmos programas de televisão,
tá? Os mesmos seriados, os mesmos desenhos animados, os mesmos reality shows, você vai encontrar as mesmas coisas, tá? Isso que a gente chama de globalização, que é tudo uma coisa só, é um globo só, tá? Vamos voltar lá no slide? E por fim, essa globalização, ela foi intensificada pela existência agora da internet, não é? O que permite que eu possa entrar em contato com o mundo inteiro pelo meu computador, né? Eu posso acessar, né? Esses dias mesmo, em sala de aula, eu falei com uma ex-aluna minha que se mudou para o Japão, né? Ela estava conversando com os coleguinhas, uma aluna no 9º ano, no Japão, né? Ela estava no Japão conversando com os colegas na sala de aula aqui no Brasil. Olha que fantástico, né? Isso que a gente chama de globalização, tá? Vamos lá no slide para ver algumas imagens vinculadas a isso aqui, né? Então, aqui uma ponte lá na China. Será que a China vai ser a nova potência mundial agora, depois do final da União Soviética? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Aqui um outro exemplo dessa globalização, uma loja do McDonald's, lá na República Tcheca. Você vai encontrar McDonald's em qualquer lugar do mundo. Então, mesmo que você não goste da comida daquele lugar, você vai no McDonald's, você sabe exatamente o que você vai encontrar em qualquer parte do mundo. E aqui o computador, né, um dos primeiros computadores que representa justamente isso que eu estou falando aqui da internet, né, da possibilidade da integração mundial pela internet. Terminando aqui, nós podemos passar para o nosso próximo conteúdo, nosso próximo conceito, né, da nossa aula de contemporânea, que nós vamos falar agora dos conflitos, né, a guerra ao terror e o século XXI. Então, o final do século XX também foi um século de muitos conflitos armados. Não houve guerras mundiais, não houve a Guerra Fria, ela não aconteceu, a Guerra Fria acabou lá com o final da União Soviética. No entanto, isso não significou que grandes conflitos armados não tenham ocorrido aqui ou ali no final do século XX e começo do século XXI. Tá? Então, vamos lá no slide que nós vamos trabalhar com esse conteúdo aqui. Tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Golfo, né, a Guerra do Golfo de 90 a 91, tá? Depois nós vamos ter o ataque de 11 de setembro em 2001, né, a guerra ao terrorismo, que se segue a isso. Vamos falar também um pouquinho do grupo terrorista do Al-Qaeda, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho dessa Guerra do Golfo aqui. Essa é uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Então vamos lembrar, né, vamos pensar aqui, que aquela região ali, onde está Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, né, Arábia Saudita, o Irã, né, o Paquistão, depois a Índia, toda aquela região da Ásia ali, ela é uma região riquíssima em petróleo, tá? Grande parte do petróleo do mundo sai daquela região ali. Então, é por isso que ali tem muita encrenca, muito conflito ali. Muitas pessoas têm muitos interesses. Os americanos têm interesse lá, os russos têm interesse lá, os chineses têm interesse lá, os ingleses, franceses, todo mundo tem interesse naquela região porque tem petróleo, né? E o petróleo é fundamental para a nossa economia. Não só para os combustíveis automóveis, gasolina, como o querosene, como para o plástico, como para produtos químicos, como tintas, remédios, produtos de limpeza. Existem milhares e milhares de produtos que são feitos à base de petróleo, tá? E petróleo é uma coisa que cada vez tem menos, porque não se fabrica petróleo. Petróleo é da natureza, né? Ele foi sendo processado ao longo dos milhões e milhões de anos anteriores, e o dia que a gente usar a última gota de petróleo, acabou o petróleo, pronto, final. E aí nós temos que arranjar uma outra solução, tá? Mas ainda tem bastante. E atrás dessas reservas de petróleo existem muitos interesses. Então, o que acontece? O Iraque tinha um governante chamado Saddam Hussein, que até aquele momento era apoiado pelos americanos, né? Quando houve a guerra entre o Irã e o Iraque, os americanos oficialmente apoiaram o Iraque, tá? Se bem que não oficialmente havia uma venda de armas ali para o Irã, mas oficialmente os americanos apoiavam o Iraque, tá? Muito bem. O Iraque, então, era o governo de Saddam Hussein, e de repente Saddam Hussein virou inimigo dos americanos. Os americanos vão invadir o Iraque, né? Na tentativa, né, de romper ali a invasão do Iraque do Kuwait, né? O Kuwait vai ser invadido e assim por diante, uma série de conflitos ali que fazem parte desse processo de luta pelo poder econômico e político naquela região ali, tá? Muito bem. Nesse meio tempo, várias coisas vão acontecer, né?
os soviéticos que haviam invadido o Afeganistão saem do Afeganistão, permitindo então que grupos radicais muçulmanos, né, assumissem o controle do Afeganistão, e aí vai surgir a figura do Al-Qaeda, liderado pelo Bin Laden, né? Então vai acontecer aquilo que era impensável, né? Que era impensável, um ataque terrorista de grandes proporções no território americano. Já havia acontecido alguns antes, grandes também, mas como os do 11 de setembro, certamente não teve e dificilmente vai ter um tão substancial quanto esse nos Estados Unidos, tá? Quem viveu nessa época, assim como o professor Fábio, por exemplo, tenho certeza, lembram exatamente o que estavam fazendo quando souberam do ataque 11 de setembro. Eu me lembro que, por algum motivo, naquele dia eu não estava dando aula, eu estava em casa, né, estava sol, e aí eu vi pela televisão aquela torre pegando fogo, o repórter falando, né, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo ali, né, eu estava assistindo, quase parecia um filme para mim. Porque, vamos concordar, em várias situações o cinema americano destruiu Nova York, né? Quantos filmes, né, de gorilas, né, como King Kong, alienígenas, monstros, fantasmas, enfim, Nova York já foi destruída várias vezes no cinema. Então, só que dessa vez era verdade. Aí nós estamos ali quase pasmos, né? O que a princípio parecia ser um acidente, né? O avião bateu lá no prédio por sem querer, mas daí um outro avião veio e bateu no outro prédio, na outra torre daquele conjunto comercial que tinha ali, né? E aí os prédios ruem, né? Eles caem e milhares de pessoas são mortas, há uma comoção internacional e assim por diante. Então, o ataque de 11 de setembro, vamos voltar lá no slide, por favor? Né? Então, o ataque no 11 de setembro, claro, vai levar ao questionamento do governo americano. Como é que o governo americano permitiu, então, que as torres gêmeas, né, as torres gêmeas lá, elas fossem atingidas, né, no próprio território americano? Como é que o serviço secreto, a CIA, a FBI, todo aquele monte de agência secreta americana, como é que eles não perceberam isso, como é que eles permitiram, né, que fosse atingido esses dois prédios, tá? Mais o prédio do Pentágono, né, o Pentágono é a sede da defesa americana, lá, que é um prédio em forma de pentágono, por isso que chama Pentágono, né, atingido também, e um outro avião que teria sido, caiu, né, ou caiu ou foi abatido, ainda há dúvidas a esse respeito aí nas redes sociais, não é? Na Pensilvânia. Então, veja, um ataque coordenado, um ataque suicida. E bom, um ataque suicida é uma coisa complicada de você trabalhar, né? Porque as pessoas que fizeram aquilo morreram, né? E aí você não tem quem punir. E diante disso, é claro que a população americana exigia uma reação do governo americano a isso, tá? E essa reação vai ser justamente a invasão do Afeganistão, né? A perseguição implacável ao Bin Laden, que só vai ser concluída no governo do Obama, né, bem mais recentemente, tá, depois do Bush, que ele era o governante durante o 11 de setembro, né, então isso vai ser capturado depois, vai ser morto, né, inclusive depois, enfim, começa a guerra ao terror. Mas mudanças internas também aconteceram nesse momento, mudanças internas nos Estados Unidos. A lei, por exemplo, mudou, né, leis que garantiam a liberdade, né, vão ser modificadas ali. Um pouco da liberdade civil americana, da qual os americanos sempre se orgulharam, vão ser restritas algumas coisas, tá? Vamos lá no slide para ver as imagens, então, desse período aqui. Então, olha só uma peça de artilharia é o canhão ali, né? No Iraque, em 1991, aqui nós temos, né, o ataque de 11 de setembro de 2001 a Nova York. Então, tá ali a fumaça, a Estátua da Liberdade, e a fumaça, né, do ataque a esse prédio, tá? E aqui um tanque de guerra em 2003 na Guerra do Iraque, quando os americanos também invadem o Iraque, tá certo? Então, a outra guerra que os americanos invadem, então, o Iraque aqui em 2003, tá? Com isso, nós podemos seguir adiante aqui na nossa primeira situação problema, tá? Resolução desse problema, que é sobre justamente a globalização. Sobre isso que nós vamos falar aqui. O que será que é essa tal de globalização, tá? Então, nessa SP, vamos refletir sobre a questão da globalização e do impacto na vida dos indivíduos e das comunidades. E aqui a palavra impacto, ela é exatamente isso mesmo, porque é um impacto, certo?
nos obriga a mudar uma série de coisas, essa questão da globalização. Então vamos à questão aqui. Então, problematizando a situação problema, tá? Uma das imagens canônicas, né, ou seja, daquelas que são essenciais, tá? A palavra canônico vem de canon, que é os princípios fundamentais de alguma doutrina, de alguma coisa, tá? É o canon. Então, no caso aqui, uma imagem canônica do processo de homogeneização cultural é a instalação de unidades da rede McDonald's, né? Assim como a Coca-Cola, a rede de lanchonetes McDonald's simbolizam o capitalismo americano, né? Faz parte aí do simbolismo do próprio capitalismo americano, tá? Em diversos países. Então, como nós sabemos, você encontra o McDonald's e Coca-Cola em quase todos os países do mundo, né? Você pode ir lá num lugar bem pobre de qualquer país do mundo, você vai encontrar lá uma plaquinha Coca-Cola, lá num bar, numa venda, numa birosquinha qualquer, você vai encontrar Coca-Cola para tomar, né? Então, você consegue imaginar o impacto da inserção de novos hábitos cotidianos, inclusive alimentares, no estilo de vida das pessoas dessas regiões, tá? Então, olha só, essas empresas, essas marcas, elas não só estão vendendo produtos, elas estão mudando hábitos cotidianos, estão mudando a cultura desses lugares, tá? Então, será que nós conseguimos imaginar o impacto disso no estilo de vida dessas pessoas, né? Então, agora nós podemos resolver aqui a situação problema. Com a globalização, costumes antes regionais ou nacionais tornam-se mundiais. Em relação à cultura, há uma tendência à homogeneização. Cada vez mais nos alimentamos, nos vestimos e nos divertimos da mesma forma em diversas partes do mundo, tá? Então, a nossa roupa passa a ser mais ou menos a mesma, né? Então, aquele hábito de se vestir daquela forma tradicional naquele lugar muda, não é? Por conta das novas marcas, das novas lojas, né? do assistir um filme, de assistir uma novela, um seriado, ir no cinema. Eu quero ser que nem aquele outro lá, né? Eu tenho, por exemplo, vários alunos meus do ensino fundamental que perguntam para mim, professor, por que aqui no colégio a gente não tem armário como nos colégios americanos? Porque as crianças e os adolescentes assistem aqueles seriados ou filmes que se passam em escolas americanas, seja no elementary school, no high school, né? E todas têm aqueles armários lindos e maravilhosos, né? E as crianças aqui, claro, querem ter igual, né? Elas imaginam, diante da nossa realidade, elas sonham com aquele tipo de escola que eles veem nos filmes, né? Que eles veem lá nos seriados, etc, etc, tá? Então, muda, veja, a nossa perspectiva, muda dos alunos, dos adultos também. Nós nos alimentamos, né? Então, há 50 anos atrás, nós não tínhamos tantas marcas transacionais por aí. Hoje nós podemos comer hambúrgueres e comer pizzas e comer comidas, né, que são exatamente as mesmas que você compra em Nova York, em Pequim, em Londres, em Frankfurt, em qualquer lugar, não é? Então, muda. A música, nós passamos a ouvir os mesmos cantores, os mesmos ritmos, os filmes são os mesmos, né? Você pode ir para a China hoje e assistir o mesmo filme que você assistiria aqui no Brasil, tá? Então os costumes, né, o cotidiano das pessoas vai mudar, esse é o impacto que você faz, né? O problema não é você comer o hambúrguer do McDonald's, não tem problema nenhum, né? O problema é que muitos elementos culturais vão se perdendo também, tá? Há uma perda de elementos culturais, né? Em troca disso, nós temos uma maior homogeneidade, né? Ou seja, tudo igual. Homogêneo, né? É tudo igual, né? Homo é igual, gênio de gênese, né? Que é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Então, situações locais, regionais, riquezas culturais, línguas inclusive desaparecem, não é? Palavras desaparecem, né? Nós vamos nos tornando cada vez mais homogêneos. Nesse processo, evidentemente, a internet tem um papel muito poderoso, né? Porque nós podemos acessar em qualquer língua, né? Mas preferimos, evidentemente, muitas expressões do inglês, a própria expressão e-mail, né? E-mail é uma palavra do inglês, né? Em português seria correio eletrônico, mas ninguém vai falar correio eletrônico. Eu mandei para você um correio eletrônico. Eu tenho certeza que, a não ser que seja uma exceção, muita exceção, você nunca ouviu alguém falar isso, né? Eu nunca falei. Eu falei agora, né? Eu mandei um correio eletrônico, eu mandei um e-mail para você, eu recebi um e-mail. Ninguém fala eu recebi um correio eletrônico, tá? Então, nossa situação problema está resolvida.
nós podemos ir adiante no próximo slide, que é justamente a nossa fase de interação, tá? Vamos ver aqui sobre o que é a nossa interação. Olha só, ainda sobre a globalização, tá? Então, vamos ler aqui. Nesse momento, vamos refletir um pouco sobre alguns efeitos do processo de globalização. Na medida em que a acumulação de capital se concentra nos países ricos, que têm mais tecnologia e com isso seus bens têm maior valor, e a produção, muitas vezes, é deslocada para os países pobres, que nem sempre têm condições de trabalho compatíveis com a dignidade humana, será que podemos falar que a globalização tem o mesmo sentido para todos os países? Tá? Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês pensarem, nós já retornamos para comentar essa atividade de interação. Muito bem, vamos no slide novamente que eu quero ler o trechinho final ali, olha só. Né? Será que podemos falar que a globalização tem o mesmo sentido para todos os países? Né? Então, porque quando nós falamos a expressão globalização, a princípio parece uma relação de igualdade, né? Então, parece que é uma troca de coisas, né? Mas essa troca é desigual, não é a mesma. Então, por exemplo, o capital se concentra nos países desenvolvidos e não nos países subdesenvolvidos. Né? Por quê? Porque nesses países é que é produzida a tecnologia. Tá? Então, o computador, os avanços na tecnologia, do celular, dos computadores, esses avanços não são feitos nos países onde esses computadores são fabricados. Né? O computador pode ser feito no Brasil. Nós fabricamos computadores aqui, mas a tecnologia não é desenvolvida aqui, ela é desenvolvida em outros países, tá? E a tecnologia é o conhecimento que tem valor, não é o objeto em si. O objeto de plástico, aquele é barato, é o que menos custa ali. O que custa é a tecnologia, o conhecimento, né? Por isso que esses países investem milhões e milhões de dólares em pesquisa tecnológica, não é à toa. Tá? Pesquisa de ponta, pesquisas básicas, pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, coisa que às vezes falta para os outros países. Então, esses países podem fabricar, essas empresas podem fabricar esses produtos em outros países cuja mão de obra é mais barata. Né? Então, eles pagam pouco, muitas vezes em condições precárias. Existem muitos produtos que nós consumimos aqui que vêm de países que se você vê como os trabalhadores lá trabalham, você fica pasmo, né? Eles ganham lá uma misériazinha, trabalham sem condições de trabalho alguma, tá? E nós pagamos aqui uma fortuna por aquele produto lá, né? Então, hoje a terceirização desses produtos para esses países mais pobres, né, é uma característica dos nossos tempos de globalização. Esses países ficam satisfeitos, eles querem que essas empresas fabriquem lá, porque eles precisam de empresas para aquele povo todo lá não ficar desempregado. Por menos que eles ganhem, por pior que sejam as condições, as pessoas estarão empregadas. Para essas empresas é ótimo, porque essas pessoas trabalharão por muito pouco, os produtos ficarão baratos, os lucros ficarão altos. E a concentração do capital ficará, então, nos países mais desenvolvidos, tá certo? Então, aqui nós terminamos a nossa atividade de interação, podemos ir adiante no próximo slide, continuar aqui a nossa atividade, tá? Então, o nosso próximo conceito de história contemporânea será justamente a guerra ao terror e o século XXI, como nós estávamos trabalhando, só que agora nós vamos trabalhar o mundo real versus o mundo virtual, né? O mundo real versus o mundo virtual. Vamos começar aqui com a própria internet, né? Com a própria internet, tá certo? Então, vejam, né? Hoje nós nem pensamos em viver sem internet. É até difícil, mesmo para pessoas mais idosas, como o professor Fábio aqui,
que nasceu na época que não tinha internet, que a juventude e o começo da idade adulta não tinha internet, fica difícil para eu entender como é que nós vivíamos sem ela, né? Hoje, quando eu tenho uma dúvida, imediatamente eu procuro na internet, tá certo? Ontem mesmo, por exemplo, nós compramos um bolo numa padaria, o bolo se chama picada de abelha, bolo picada de abelha. Nós ficamos na dúvida, né? Por que que se chama picada de abelha? Fui lá na internet e descobri por que que o nome era picada de abelha. Olha que facinho de fazer, né? Como é que eu ia descobrir isso antes da internet? Eu não ia descobrir. Eu jamais ia saber, né? Os nossos alunos, né, os meus alunos, não fazem ideia do que é ir numa biblioteca fazer pesquisa. Pegar a Barça, né, pegar a enciclopédia, conhecer, lá da editora Abril, abrir, procurar o verbete, né, sei lá, Galileu Galilei, e copiar no papel almaço daquilo lá, levar para o professor. O nosso aluno nem sabe o que é isso, né? Se a gente não tomar cuidado, os nossos alunos fazem simplesmente copia e cola, né? Ele copia, cola e imprime. Às vezes nem copia, ele imprime a tela do computador. Eu já recebi trabalho, inclusive da universidade, né? Na universidade, de alunos que imprimiram a tela, né? Tinha lá as propagandas, tinha os links, era a tela. Não se deu ao trabalho sequer de copiar e colar e ajeitar ali a fonte para parecer que ele tinha escrito. Nem isso se deu ao trabalho, né? Mas a internet, então, ela tem um lado muito bom, é muito bom, né? Muitas coisas do meu doutorado, por exemplo, eu só fiz por conta da internet, né? Quando eu precisei, por exemplo, consultar um determinado sermão que um bispo francês, lá no século XIX, ele fez um sermão e eu precisava ler esse sermão, né? Veja, antes da internet, eu teria que pegar um avião, ir até a França, implorar lá para o funcionário da Biblioteca Nacional da França me dar um documento do século XIX para eu ler em francês, né? O que acontece agora? O que eu fiz? Eu entrei no site da Biblioteca Nacional Francesa, está lá o documento digitalizado, eu imprimi o documento, eu pedi para alguém traduzir o documento francês para mim e eu li o documento aqui no conforto da minha casa, sem precisar me locomover até lá. Isso seria, para mim, seria impossível. Eu não ia ter dinheiro para ir até lá, não teria bolsa, não teria tempo para isso, tinha que trabalhar o dia inteiro. Então, veja como a internet é uma coisa fantástica, né? Mas também tem o seu lado não tão fantástico assim, tá certo? Vamos lá no slide, né? Então, nós vamos falar agora, né, da questão das redes sociais. As redes sociais são uma coisa fantástica também, não é? Que a princípio é uma coisa boa, porque nós podemos encontrar novas pessoas, reencontrar pessoas antigas, que nós conhecidos. Eu reencontrei amigos de infância, eu participava de grupos, eu ainda sou do tempo do Orkut, né? Do Orkut era uma rede muito legal, tinha aquelas comunidades lá, não é, que a gente participava, depois veio o Facebook, veio outras redes sociais mais recentes e assim por diante. Então é uma coisa muito legal, as pessoas se divertem lá, veem videozinho de cachorrinho, né? Só que também há, evidentemente, o lado negativo, porque as redes sociais são ferramentas, né? E nós podemos usar as ferramentas para o bem ou para o mal, tá? E a internet vai mudar alguns aspectos da nossa relação social. Vamos lá no slide? Então, olha só, uma delas é as novas visibilidades, tá? E é a nova relação entre o público e o privado. Relação entre o público e o privado. O que é isso, professor? Olha, lembra, eu tenho certeza que vocês todos têm em casa, guardadinho lá numa gaveta, numa caixa de sapato, no guarda-roupa, aqueles álbuns de fotografia que a gente tirava antigamente, né? Tirava fotografia, pegava o filme, levava numa loja que revelava aquele filme, então uma semana depois você ia lá e pegava aquelas fotos, né? Aí que você ia ver a foto, se estava boa ou não, colocava naqueles albinhos, colocava na caixinha lá e guardava. Você só tirava aquele álbum de fotos dali quando um parente, uma visita muito íntima, chegava na sua casa, você queria mostrar, olha só, aqui o álbum de fotografia do aniversário de fulano de tal. Aí você mostrava, nossa, que bacana, como foi bacana, eu não pude vir no aniversário, que bom ver as fotos, né? Era comum as fotos queimarem, era comum a gente fotografar tremido, não era comum a gente aparecer de olho fechado e assim por diante, né? Então, veja só, aquelas fotos, só as pessoas muito íntimas viam. Eu não mostrava aquela foto para as outras pessoas. Eu não ficava na rua, né? Olha aqui minha foto, lá na frente da minha casa, olha a minha foto. Eu não fazia isso, né? Estava guardadinho lá. Então era uma coisa privada, só para meus amigos muito íntimos, a minha família que eu mostrava. Hoje não, né? Hoje a gente põe as fotos da nossa vida na internet, na rede social,
Né? Qualquer pessoa sabe o que nós comemos, o que nós vestimos, onde nós fomos viajar, nós nos comparamos, né? Então a gente vê, parece que as outras pessoas são sempre mais felizes do que a gente. Né? Você vê no período de férias, por exemplo, eu vejo lá meus alunos, né? Tem aluno meu na praia, tem a professora que foi não sei para onde, tem outro lá na Disney, não sei o quê. Todo mundo parece mais feliz, né? O único que não é feliz parece que é a gente, né? Aí a gente pega e tira foto das coisas mais bonitas para colocar lá, né, e fica curtindo, né, e fica contando quantas curtidas a gente tem, não sei o quê. Então a nossa vida se tornou visível, né? Por isso que é novas visibilidades. Nós estamos visíveis, tá? E isso, né, inclusive em outras situações. Por exemplo, quantas câmeras de vigilância nós temos hoje? Né? Você está na rua, câmera de vigilância, você vai nas empresas, nas escolas, né? Eu já trabalhei em escola que tinha câmera de vigilância dentro da sala de aula. Né? Então, entrar na sala de aula tem uma câmera filmando a gente ali. Né? Então, hoje, o seu celular é rastreável, ele sabe exatamente onde você está. Né? Esses dias, uma professora perdeu o celular ou roubaram o celular dela, ela não sabe, né? Mas ela pôde, pela internet, seguir o caminho do celular. Né? Alguém pegou o celular dela, perdido ou roubado, e ela pôde seguir o caminho, né? Ela entrou lá no Google lá e dá para onde foi a pessoa foi. Pela velocidade, né, que a pessoa estava andando, parecia que ela estava de bicicleta, devia estar de bicicleta, né? Porque a pé ou então estava correndo, né? Então veja, como nós somos vigiados o tempo todo, né? Então nós estamos sempre à mercê, não sabem tudo da gente, né? O Estado sabe um monte de nós também. Por isso que é uma mudança entre o que é público e o que é privado. Hoje muitas coisas que eram públicas, muitas coisas que eram privadas se tornam públicas e nós mesmos fazemos isso, tá? Nos expomos, o que é perigoso. Quantas notícias vocês já ouviram falar dessa exposição ter causado problemas para as pessoas, né? Nas escolas, hoje isso é muito complicado, né? O cyberbullying é muito comum, né? Hoje as coisas são publicadas e aí depois que vai para a rede parece que aquilo não tem mais fim, né? Então é muito complicado isso também. Os governos também sabem um monte de coisa de nós, né? Sabem muitas coisas a nosso respeito. Hoje, se você for preencher um cadastro no órgão do governo e colocar lá seu CPF, vai sair todos os seus dados, então, eles estão lá registrados de alguma forma. Então isso é muito comum nos dias atuais, faz parte aí desse mundo globalizado, né? Você pode ter um amigo num outro país, né? Então isso tanto é bom quanto é ruim. Tá? Isso é bom. Esses tempos atrás eu queria ler um artigo publicado por um autor da Noruega e eu não achava esse artigo para eu baixar na internet, tá? Tinha que pagar, porque as revistas internacionais geralmente cobram para você ler o artigo científico, tá? E eu não estava muito afim de pagar pelo artigo científico. Eu queria ler, mas não queria ler tanto assim. Então eu mandei um e-mail para o autor, né? Vai que o autor manda para mim. Eu peguei e mandei um e-mail para ele, em inglês, claro, pedindo para ele mandar. Ele, no dia seguinte, ele mandou o e-mail dele, né, o e-mail com o artigo para eu ler. Ó, que maravilha, de grátis, né? De graça porque eu tinha internet. Então, isso por um lado é bom, por outro lado não é tão bom assim. Vamos adiante? Tá? Então, vamos ver algumas imagens vinculadas a isso aí. A rede social, que nós conhecemos, né? Que todo mundo conhece, tá certo? Aqui o famoso selfie, que todo mundo agora tira essa foto, né? As crianças, os adolescentes, hoje a foto virou uma coisa banal, tira foto tudo que é lugar, tudo que é instante, tem milhares de fotos do celular das pessoas, tá? Então, nós estamos prontos para ir adiante aqui na nossa discussão, nosso próximo conceito, que é historiografia e pensamento na contemporaneidade, né? O que é contemporaneidade, professor? Contemporaneidade é o contexto ou o modo de ver o mundo da época contemporânea. Então nós temos a modernidade, que é anterior, tá? Corresponde à idade moderna e parte da idade contemporânea, e agora a contemporaneidade. Sempre quando se fala essa expressão, contemporaneidade, nós estamos falando das coisas bem de agora, tá? Bem da nossa época, assim, de poucos anos atrás até agora, tá bom? Então, a historiografia e o pensamento contemporâneo, da contemporaneidade, tá bom? Então, vamos adiante aqui ver isso, tá? Então, o título desse slide aqui é verdade líquida, tá? E aí foi colocada essa expressão em referência às ideias do Bauman. Zygmunt Bauman, um sociólogo, Zygmunt Bauman,
que escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. Ele escreveu vários livros que contêm a palavra líquido, tá? E o mais conhecido, o mais fundamental é o Modernidade Líquida. Então, o que é modernidade líquida? Seria um estado da sociedade no qual as coisas mudam muito rapidamente. Então, elas são fluídas como um líquido, né? A gente não consegue pegar um líquido com a mão, ele vaza pelos nossos dedos, tá? Não é sólido, não é permanente, ele é líquido, tudo bem? Então, isso seria a modernidade líquida. A coisa muda tão rápido que quando a gente pensa que sabe alguma coisa, aquilo já mudou. A gente tem uma coisa, aquilo ficou superado. A gente faz alguma coisa, já está ultrapassado. Então, essa mudança muito rápido das coisas, as coisas não são sólidas, não permanecem, né? Nós desprezamos a tradição, gostamos da mudança constante, faz parte dessa modernidade líquida. Por isso, a expressão verdade líquida no slide ali. Vamos voltar a ele, por favor? Tá? Então, dentro desse mundo aí da contemporaneidade, tá? Eu queria tratar aqui da questão do fim da história, da questão da verdade e da pós-verdade, da questão da verdade e da pós-verdade. Então, o que é esse tal de fim da história? Bom, fim da história é assim. Quando acabou a União Soviética, lá em 1991, um historiador chamado Francis Fukuyama, ele escreveu um livro chamado O Fim da História, tá? Então, ele achava o seguinte, com o final da União Soviética e a vitória dos Estados Unidos, a história teria acabado, era o fim da história, tá? Por que o fim da história? Porque, veja só, pensa comigo aqui, só existe história porque tem mudança, né? Porque se nós vivêssemos como nós vivíamos há 1000 anos atrás, né? 1000 anos atrás, então não haveria história. Para que estudar história? Né? Só estudamos história porque o passado é diferente do presente, é a única razão. Né? Como o passado é diferente do que é hoje, nós estudamos história, para conhecer como era. Se fosse igual, não precisaria estudar. Então, para ele, após o final da União Soviética e a vitória do liberalismo, do neoliberalismo, do capitalismo e assim por diante, então os americanos teriam a hegemonia mundial e nada mais aconteceria de importante, né? Então era o fim da história, a história estaria pronta, né? Por isso essa expressão fim da história. É evidentemente que isso não aconteceu, né? O fim da história não a história não funciona assim dessa forma, né? Novos jogadores surgiram, a China, né? A Coreia do Norte, o Irã, né? A própria Rússia, né? Renasce ali com o poder, com o Putin, né? Que agora governa lá, a Inglaterra, a União Europeia, enfim, mas novas situações vão surgir aí. Então não é que o fim da história acabou, não vai acabar, né? Mas foi uma expressão muito utilizada naquele momento, houve muita polêmica, com pessoas a favor, pessoas contra, um debate acadêmico bastante intenso a respeito do conceito de fim da história. Vamos lá naquele slide novamente, por favor? Então, o que é verdade e pós-verdade, tá? Verdade e pós-verdade. Então, a verdade é uma coisa complicada de definir, né? Existem filosofias e filosofias, livros e livros, só para você descobrir o que é verdade ou definir o que é a verdade, tá bom? E existe muito disso. Tanto é assim que muitos acham que nós vivemos num período da pós-verdade, ou seja, que a verdade não importa, né? Ou que cada um tem a sua verdade, né? Essa é uma característica dos tempos atuais, né? Parece assim que o fato não importa, né? Não, é assim, né? Mas eu acho que não é, e parece que você acha que não é, tudo bem. Como se a verdade dependesse da crença ou da vontade das pessoas, dos indivíduos, tá? Num extremo dessa ideia, nós não poderíamos provar absolutamente nada, né? Tudo seria de acordo com a crença. Então, sei lá, a folha da árvore é verde. Não, mas eu acho que é vermelha. Não, mas é verde. Não, mas eu acho que é vermelha. Então, no mundo pós-moderno, se eu achar que é vermelha, eu digo que é vermelha e tudo bem, né? Então, esse é um conceito muito complicado e, para muitos estudiosos, muito perigoso, né? Porque permite uma série de problemas, né? Uma série de problemas. A ideia, por exemplo, né, um crescente de que as vacinas não se deve vacinar as pessoas, né? São ideias que vêm nessa vertente da pós-verdade, né? Então, eu renego todas as provas que existem a respeito da eficácia das vacinas, por exemplo, porque eu não acredito.
né? Eu não acredito, pronto, né? Como se a crença fosse mais importante do que a própria verdade. Então esse mundo pós-verdade é uma característica do nosso momento histórico e bastante complexo, e bastante complicado em certos sentidos, bastante perigoso também. Tá? Então vamos lá no slide ali. Então para ver, olha só algumas imagens aqui. Tá aqui o livro do Fukuyama, né? O Fim da História e o Último Homem, de 1992, tá? Então, vocês encontram a tradução em português, caso vocês queiram ler aí, não tem problema, tá bom? Então, na lógica da chamada pós-verdade, as crenças pessoais ganham um estatuto mais importante que os objetivos. Olha que interessante isso, né? Ganha mais importância que os fatos objetivos, tá? Então, nós estamos preparados aqui para o nosso próximo conceito, tá? Ainda dentro da historiografia do pensamento da contemporaneidade, que é a ciência e o relativismo epistemológico, que tem uma relação muito grande com a modernidade e pós-modernidade, e vamos no final ver qual é a relação disso com o desafio da escrita da história e até mesmo do ensino da história, tá? Então, olha só, o que é esse relativismo epistemológico, tá? Epistemologia é o estudo do conhecimento. Episteme é conhecimento, tá? Então, a epistemologia é aquela parte da filosofia que estuda a possibilidade do conhecimento. Será que nós podemos conhecer? Se nós podemos conhecer as coisas, como é que nós garantimos que aquilo que a gente conhece é verdade ou não é verdade, tá? Então, são as preocupações da epistemologia. Então, o relativismo epistemológico é aquele que diz que a verdade depende exclusivamente das pessoas, tá? E não dos fatos objetivos, tá? Então, seria mais ou menos assim. A lei da gravidade diz o seguinte: se o professor Fábio subir num prédio e se atirar lá de cima, o professor Fábio vai morrer. Porque o professor Fábio não é passarinho e ele não voa. Esse é um fato objetivo. Isso é uma lei da gravidade, lei da natureza. Tá? A gente cai, não tem jeito, tá bom? Muito bem. Se eu for um relativista epistemológico radical, eu vou dizer o seguinte: não. Se eu achar que eu não caio, eu não caio. Né? Vocês já assistiram um desenho animado em que o personagem do desenho, ele vai no precipício assim, ele não cai, ele só cai a hora que ele olha para baixo, né? Então, a hora que ele vê o buraco aí que ele cai. É mais ou menos assim, né? Só vai acontecer se eu acreditar naquilo. Então, esse relativismo epistemológico é um problema na ciência, tá? É um problema porque torna as coisas todas relativas e isso não é verdade, né? Existem muitas coisas que são objetivas, né? Permitem que nós estejamos aqui, por exemplo, tá? Então, existem leis da física que são objetivas. Então, se eu acender interruptor aqui do estúdio, por exemplo, né, a luz vai acender. Se eu for lá e desligar, a luz vai apagar. Não é uma questão de crença. Não adianta eu só acreditar. Quando eu era criança e eu queria tomar refrigerante, não tinha refrigerante em casa, né? Minha avó, meu pai não queria comprar refrigerante, eu ficava assim, fechava os olhos e ficava pensando assim, forte na Fanta, né? Pra ver se a Fanta aparecia. Né? Da minha crença, né? Uma Fanta aparece a Fanta. E a Fanta nunca apareceu, gente. Nunca. Né? Por quê? Porque não faz sentido, não é a minha crença que vai fazer a Fanta aparecer ali, gente. Se aparecesse, eu ficaria surpreso, né? Eu ia vender meu poder aí de aparecer coisas, né? Mas não apareceu nunca, porque não adianta, né? Não é a minha crença. Então, o interruptor liga porque eu ligo os dois fios elétricos, aí passa energia elétrica. E ela desliga porque eu desligo esses dois fios e a energia elétrica não passa. É uma coisa objetiva, tá? Mas no relativismo epistemológico parece que tudo depende da crença das pessoas. E não é assim, tá? Nós utilizamos um monte de coisas baseado nisso, né? Quando você vai acender seu fogão lá, para fazer a comida, você liga lá o fogão, faz a faísca lá no fogão, então acende um fósforo, caso o seu fogão seja de fósforo, e você espera que pegue fogo. Se não pegar fogo, ou é o fósforo que está errado, ou não tem gás, você não vai achar que é uma questão de crença, não é? Então veja, esse relativismo é muito complicado, né, de nós levarmos em conta, tá bom? Vamos lá no slide. Bom, para muitas pessoas, esse mundo que nós estamos agora, que é marcado muito pelo relativismo epistemológico, nós podemos chamar esse período de pós-modernidade. Por que pós-modernidade? Porque já seria depois da modernidade. Então, a modernidade seria aquele período da história marcada pela filosofia iluminista, né? Os iluministas, lá do século XVIII, e eles vão influenciar todo o século XIX e XX,
tá? Os iluministas defendiam a nossa capacidade humana de conhecer as coisas. Nós podemos conhecer a natureza, podemos descobrir as leis da natureza. O cientista iluminista, o filósofo iluminista, o pensador iluminista, ele via o mundo como uma máquina, ele via o mundo como um instrumento, um sistema que segue certas leis invariáveis e que nós, seres humanos, teríamos a capacidade de conhecer esses mecanismos, tá? Então nós conhecemos os mecanismos, por exemplo, da genética, e hoje nós podemos curar doenças mexendo com a genética. Nós podemos produzir novas espécies de plantas e animais até por meio da genética, porque nós descobrimos certos princípios que estão lá fincados nessas leis da natureza, tá? Mas, então, no pós-moderno seria depois disso, seria uma dúvida dessa nossa capacidade, tá? Nós colocamos nossa capacidade intelectual e epistemológica em dúvida. Então, isso seria característica do pós-moderno. Vamos lá naquele slide? Então, qual que seria o efeito disso para o escrito da história? Então, isso é uma coisa complicada, né? Porque a história já é uma disciplina com bastante questões relativas ao conhecimento, né? Como é que nós conhecemos o passado, né? Se hoje nós questionamos conhecimentos das áreas duras, como a física, como a química, imagina só a questão da história, que depende em grande parte da interpretação de fontes antigas, né? Então, que garante, né? Como é que nós vamos garantir aquilo? Por outro lado, né, o que nós estamos deixando para o futuro? Imagina só os historiadores do futuro. Como é que eles vão estudar o nosso presente, esse presente fluido que muda o tempo todo, né? Quais são as fontes que eles vão utilizar? Como é que nós vamos escrever uma história no futuro a partir daí? Tá? Então são questões que são levantadas, né, a partir da pós-modernidade, aqueles que acham isso, tá? Nem todos acreditam que nós estamos vivendo a pós-modernidade, alguns acham, outros não. Hoje os historiadores vivem um problema sério, né? Mudanças muito rápidas, uma desvalorização daquilo que é antigo, e nós trabalhamos com coisas antigas, né? Então há um esforço grande do pesquisador e dos professores de história para valorizarem a sua disciplina, a sua ciência, o seu conhecimento. Isso são desafios para a escrita da história daqui para frente, inclusive para os professores da história como nós. Tudo bem? Então estamos prontos para a nossa próxima atividade. Vamos lá no slide, por favor, para que nós possamos aqui ir para, né, os desafios epistemológicos, tá? Que nós temos aí 3 tendências que nós podemos ver presentes no mundo atual: mecanicista, idealista, interacionista. Então, na mecanicista, nós podemos conhecer o mundo tal como ele é. Idealista, nós não podemos conhecer o mundo, tudo é um texto, tudo é criação da nossa cabeça. E a interacionista, que diz que não é nem uma coisa nem a outra, mas é da interação entre nós, a nossa cabeça, o nosso intelecto e o mundo real que se produz o conhecimento, tá? Então, historiadores do mundo virtual. Historiadores, para compreender o mundo em que vivemos, devem mobilizar instrumentos como a internet e as redes sociais para tornar a discussão histórica mais ampla e difundida, sem que, com isso, se sacrifique o rigor das pesquisas e a seriedade das investigações, tá? Muito bem. Então, nossa situação problema aqui, né, trata do quê? Nossa situação problema, tá? Ela trata justamente da história e da internet, né? Então, uma questão fundamental aqui, como a história vai tratar, ou como ela trata a questão da internet. Muito bem. Então, apresentando a situação problema. Nessa situação problema, nessa SP, vamos refletir sobre o acesso às informações disponíveis na internet e o impacto para os historiadores e os professores, tá? Então, hoje o nosso aluno, você, professor, nós, professores, e os nossos alunos têm uma série de informações que estão disponíveis na internet, informações e desinformações, tá? E vamos ver qual é o impacto disso para os historiadores e para os professores, tudo bem? Então, problematizando a situação problema, tá? Vamos ver qual é o problema dessa situação aqui. A mudança na forma de acesso e circulação da informação causa impacto na relação entre professores e alunos em sala de aula, e é muito comum que eles tragam informações colhidas na internet que não são exatamente condizentes com os debates científicos, tá? Então, olha só, os nossos alunos muitas vezes trazem informações para nós em sala de aula, e muitas vezes elas não são condizentes com os debates científicos, tá? Com aquilo que a ciência propõe.
Então, podemos confiar nas informações da internet? Então, quando surgiu a internet, é muito interessante porque se pensou o seguinte, né? Com a internet agora, todo mundo vai ter acesso a tudo, né? O conhecimento vai ser democratizado. Uma pessoa lá do interior, uma pessoa pobre, né, tendo acesso à internet, ela pode conhecer o mundo todo. Olha que maravilha, né? O conhecimento agora havia se democratizar. Todos teriam acesso ao conhecimento. Eu não precisava ter um livro, né? Não precisava ir para a universidade, eu não precisava ir para a escola, inclusive. Eu podia ter tudo na internet. Né? Nesse mundo ideal, magnífico, né? Tudo seria bacana. Seria o ápice, inclusive, do próprio iluminismo. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Vamos lá no slide, por favor? Então, olha só, né? O que aconteceu foi que nem sempre nós passamos a ter informações condizentes com o debate científico. Então, na internet, não tem apenas informações corretas, mas tem erros involuntários ou de má fé. Tem informações erradas porque as pessoas colocam informações erradas. Gostam de divulgar o erro, gostam de causar a confusão. E as pessoas, inclusive os nossos alunos, que às vezes não têm o discernimento suficiente para separar o joio do trigo, acabam aceitando, acabam assimilando, né, tudo aquilo. Tá? Mais recentemente tem surgido aí a ideia do fake news, né, notícias falsas, que são consumidas como verdade pela população, por muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, né, que acreditam, né, quase todo mundo, inclusive o professor Fábio aqui deve ter acreditado em alguma fake news, tão parecido com a verdade que era. Então, se a internet prometia a princípio o acesso ao conhecimento, a democratização do saber, na verdade, existe isso, mas também existe um lado aí mais sombrio dela, né, que é a disseminação da desinformação, tá? Vamos lá no próximo slide? Então, olha só aqui, ó, resolvendo a ASP, a situação, problema. A internet mudou completamente o acesso à informação. A princípio, parecia que o ideal iluminista do conhecimento universal seria realizado, né, como eu havia falado. Em grande parte, sim, claro, né? Mas a desinformação também circula, muitas vezes de forma sedutora, tá? As pessoas fazem tão bem feitinho que parece verdade mesmo, né? Tá certo? E uma boa formação escolar e acadêmica pode contribuir para a livre escolha nesse novo mundo, né? Então, qual é o papel do historiador, qual é o papel do professor de história nisso? Dar uma boa formação para o nosso aluno, tá? Ele tem que ser muito bem formado na ciência, naquilo que é cientificamente comprovado, naquilo que faz parte dos debates científicos, tá? Que nós possamos, para fazer isso, evidentemente, estudar muito. Um professor de história, ou professor de qualquer área, mas no nosso caso aqui de história, que não estude muito, não esteja muito a par do conteúdo, como é que aquele conteúdo chegou até ali, a fonte daquele conteúdo, não consegue dar conta dessa nova realidade em que a verdade parece ser tão relativa, né? Mas tão relativa. Uma vez eu tive um professor, por exemplo, que defendia essa ideia da relatividade, né, epistemológica. Aí eu questionei ele. Olha, professor, mas Tiradentes, né? Tiradentes lá, aquela pessoa que morreu lá enforcada na Inconfidência Mineira. Ele morreu, né? Porque faz 300 anos isso, ele morreu, tá? Aí ele falou assim para mim, mas Fábio, será que ele morreu mesmo? Eu falei assim, mas óbvio, faz 300 anos, né? Dificilmente alguém vai viver 300 anos, né? Talvez no futuro, mas por enquanto ninguém viveu, mas ainda no século XVIII. Bom, ele falou assim, mas e se um disco voador apareceu na hora que ele ia morrer lá e levou o corpo dele para um outro planeta? Ora, se eu começar a pensar nesse tipo de coisa, né, aí realmente fica difícil de ter objetividade, né, histórica principalmente, tá? Então é óbvio que é fundamental que os professores tenham uma formação profunda na sua ciência e isso é um problema, né? Quantos de nós, né, saímos da universidade com muitas lacunas no nosso conhecimento, né? Nós viemos já, isso aconteceu com o professor Fábio aqui, né? Viemos do fundamental, né, do médio, no meu tempo era o 2º grau, né, com uma formação meio capenga, fazemos universidade, uma série de lacunas acontecem e nós vamos preencher essa lacuna ao longo do tempo, né? Por isso é importante nós nos dedicarmos mais ainda aos nossos alunos da educação básica, né? Para que eles possam saber por eles tomar a decisão. Não somos nós que vamos dizer isso, nós temos que prepará-los
para que eles possam discernir, né, aquilo que é fato, aquilo que é objetivo, aquilo que é ciência, aquilo que é positivo, daquilo que não é, né, para que ele não seja enganado, né, e não sofra os prejuízos causados por essa desinformação que circula tanto aí na internet e prejudica tantas pessoas, tá bom? Então vamos adiante lá no próximo slide, tá? Aqui para a nossa interação. Então, na nossa interação, nós vamos falar sobre as visibilidades. Então, olha só. Recentemente, conversas privadas capturadas por uma importante empresa global por meio de um aparelho vazaram na imprensa, tá? Como esse exemplo é um exemplo de mudanças nas relações entre o público e o privado, tá? Então, o que aconteceu? Antes de a gente dar o tempinho para vocês pensarem, o que aconteceu? Vocês devem ter lido, se não leram, leiam, que recentemente uma empresa global que fabrica um aparelhinho que você coloca na sua casa e você conversa com aquele aparelhinho, que o aparelhinho entende o que você fala e faz as coisas que você quer. Aquele aparelhinho ali grava também as conversas da gente, tá? Então você tem aquele aparelhinho ali, ele está gravando o que você está falando, você está conversando com a sua esposa, conversando com seus filhos, com seu amigo, com seus parentes lá, e aquele aparelhinho está gravando. E aconteceu da conversa das pessoas, das conversas privadas das pessoas, vazarem. Um funcionário dessa empresa vazou as conversas íntimas das pessoas, tá? E como em algumas dessas conversas havia a menção a endereços e telefones, o jornalista, ou a jornalista, agora não me recordo mais se era uma jornalista ou um jornalista, foi atrás dessas pessoas e descobriu que sim, né? Que isso era verdade, né? Então veja só o perigo que é isso, tá? Então vamos voltar no slide. Então a pergunta é assim, como esse é um exemplo das mudanças nas relações entre o público e o privado? Então eu vou dar um minutinho para você pensar, daqui a pouquinho eu volto. Veja só, esse é um excelente exemplo de como as relações entre o que é público e o que é privado está mudando, né? O que é público e o que é privado? Vamos voltar aqui um pouquinho no conceito primeiro, né? Público é aquilo que todos podem ver, né? A praça pública. Privado é aquilo que se refere a mim e a minha família, tá? Então, a minha casa, a minha correspondência, o meu carro, né, o meu quarto, o meu banheiro, são coisas privadas. Os meus problemas, né, as minhas coisas que estão dentro da minha cabeça, os meus pensamentos, os meus sentimentos são privados, tá certo? E hoje, coisas que são privadas estão passando para a esfera pública, como as fotografias, por exemplo, que eram privadas e agora são públicas. Eu publico toda a minha vida nas redes sociais se eu desejar, né? Então isso é um exemplo. Então esse exemplo da gravação é outro exemplo disso. Uma empresa está gravando a conversa da gente sem a minha permissão, né? Sem a nossa permissão. Eles gravam a nossa conversa íntima. Estou ali conversando com a minha esposa, alguma coisa íntima, de repente alguém que eu não sei quem está ouvindo, vai ouvir a minha conversa, porque eu não quero que ouçam, né? Olha só que coisa, né? Veja quantos problemas geram isso, tá? Vamos supor que essa pessoa que está ouvindo essa conversa, a pessoa que está lá na casa dele não sabe, mas tem uma pessoa ouvindo a conversa, né? E ele ouve um crime. Aconteceu um crime naquela casa, tá? Houve um crime ali. E ele ouviu, tá? Ele está ouvindo uma conversa privada, tá? Sem a permissão daquelas pessoas. Ele tem o direito de chamar a polícia? Né? Ele ouviu um crime, tá? Mas ele estava, ao mesmo tempo, cometendo um crime, porque ele estava ouvindo uma conversa sem a permissão da pessoa, né? Porque eu não quero que as pessoas estranhas ouçam a minha conversa particular na minha casa, né? Porque senão todo mundo fica sabendo das minhas particularidades, ó. Da minha vida privada é minha vida privada, né? Então,
esse é um bom exemplo da mudança, como está mudando, né? Ao comprar esses aparelhos, ao permitir, ao voluntariamente nos expormos, nós estamos mudando as relações público e privado. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? Eu não sei, mas que é uma mudança muito grande, né? Então, na sala de aula, isso afeta, inclusive, as salas de aula, né? Os nossos alunos veem a nossa vida privada e nós vemos a vida privada dos nossos alunos, né? Então, eu sei quando os meus alunos viajam, né? Meus alunos sabem quando eu viajo, né? Então, eles sabem muitas coisas, né, sobre mim, da minha vida privada, porque eu mesmo coloquei lá. E eu sei muita coisa da vida privada deles lá. Eu não sabia nada dos meus professores, só os conhecia da sala de aula. E eles também não me conheciam absolutamente nada sobre mim, né, porque só me conheciam também na sala de aula. Então, está mudando isso e é uma coisa que nós, historiadores, temos que estar atentos, tá bom? Então, vamos adiante no próximo slide. Então, agora para a nossa recapitulação. Vamos recapitular aqui a crise do chamado do estado do bem-estar social, né? E chega aqui até os nossos dias, tá bom? Bom, então o que era a política do bem-estar social? Era uma política social, econômica, dos governos, baseados nas ideias do John Maynard Keynes, no keynesianismo, tá? Que defendia a ideia de que os governos deveriam manter um mínimo de bem-estar para a sua população. Era dever do Estado garantir um mínimo de bem-estar. Então, por exemplo, o seguro-desemprego, né, uma renda mínima, saúde pública mínimo para as pessoas, a segurança, a escola pública, a saúde pública, o transporte público, enfim, um mínimo de bem-estar para que as pessoas tivessem um mínimo de condições, tá? Então, nesse lugar, o Estado teria uma influência na economia e na sociedade maior. Não era o comunismo, não confundam isso, por favor, tá? Não era o comunismo, era uma influência ainda no campo do capitalismo, mas havia uma ideia de que o governo deveria fazer isso, tá? Com a crise do petróleo, a partir de 1973, essa ideia do bem-estar social entrará em questão, ou seja, vão ser questionadas essas políticas. Quem é que vai questionar essas políticas? Os neoliberais, tá? Que é uma outra vertente econômica, social, filosófica, que vai defender o inverso, vai defender a retirada do Estado das influências na sociedade. Então, um Estado neoliberal, ele vai privatizar, tá? Vai ser privatista. Então, inclusive a saúde, a escola, em muitos lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, existem escolas públicas que são administradas pela iniciativa privada. Tá? Uma empresa privada administra uma escola pública, não é mais o Estado que administra. Ele paga para essa empresa então administra a escola pública. Isso é típico do neoliberal, né? Por quê? Porque o Estado se retira da administração, é pública ainda, todas as pessoas podem ir para lá, né? Não é cobrado daquelas pessoas, mas o Estado não administra. Quem administra é uma empresa privada que ganhou direito, numa concorrência pública provavelmente, para administrar aquela escola. Então, é o fim do estado do bem-estar social, tá? Isso coincide com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria. Então, em 1989, o Muro de Berlim cai. Quando a gente fala que o Muro de Berlim caiu, não significa que ele caiu fisicamente, tá? Mas que ele deixou de ter importância. As portas, os portões foram abertos, e aí é um processo de reunificação da Alemanha, que havia sido dividida lá no final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha volta a ser uma Alemanha só, deixa de existir a Alemanha Oriental e Ocidental. E pouco tempo depois, em 1991, no governo do Mikhail Gorbachev, no governo dele, a União Soviética deixa de existir, né? Então, lá no dia 25 de dezembro, ele leu um discurso de renúncia, porque a União Soviética já não existe mais, ela se desfaz, simplesmente se desfaz, né? Então, a União Soviética era formada de vários países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram vários países. Agora se desfaz, a Rússia passa a ser o grande país ali, né, do tamanho que ele sempre foi, tá certo? Mas a União Soviética deixa de existir, então a Lituânia, Estônia, Polônia, todos esses países agora passam a ter uma liberdade muito maior após o final da União Soviética, tá? Com isso, né, um novo mundo surge, um mundo agora também vinculado às redes sociais, à internet, o surgimento da internet
e a popularização do computador, do celular, muda, né, completamente a forma das pessoas se comunicarem, né, inclusive no transporte também. Então, hoje nós nos transportamos, nós viajamos com muito mais facilidade, nos comunicamos com muito mais facilidade, o que nos chama de globalização, que não é um fenômeno igualitário, é um fenômeno que, apesar de ser no mundo inteiro, ele mantém, ou às vezes reforça as desigualdades entre os países, tá? Então, por isso é um conceito que deve ser questionado, debatido, refletido, né? Junto com isso, nós temos mudanças na relação entre o que é público e o que é privado, com novas formas de visibilidade. Então, é um mundo totalmente novo, né? Que é bastante complexo. Então, que nós, historiadores, devemos estar sempre atentos às possibilidades de avanço na história a partir daí, tá bom? Então, espero que vocês tenham apreciado e até uma outra oportunidade.